Imagine que você aponta o telescópio mais poderoso da humanidade para o vazio absoluto. Para onde, segundo os cientistas, não havia absolutamente nada. E de repente esse vazio começa a responder. Milhares de galáxias, algumas delas bilhões de anos mais antigas que a Terra. E então surge um novo telescópio e vê objetos ainda mais estranhos. Brilhantes demais, massivos demais, surgiram cedo demais para sequer existirem. E aí surge uma pergunta que ainda tira o sono dos cientistas. Será que compreendemos o universo corretamente? Ou será que ela está se comportando de uma maneira que não deveria? Em meados dos anos 90, o explorador espacial Robert Williams estava prestes a tomar uma decisão que, na opinião de seus colegas, era muito imprudente. Ele queria apontar o telescópio Hubble por 100 horas para uma parte do universo onde não havia nenhum objeto minimamente notável. Para outros astrônomos, isso parecia um desperdício irracional de recursos e do tempo de um equipamento de pesquisa tão valioso. No entanto, Robert Williams fez do seu jeito. Ele era diretor de um instituto científico e podia dispor livremente de 10% do tempo de observação do telescópio. O pesquisador prometeu que, se não encontrasse nada interessante naquela região, renunciaria ao seu cargo. Então, de 18 a 28 de dezembro de 1995, o telescópio Hubble começou a observar a região próxima à Ursa Maior. Isso é apenas 1/30 da largura do satélite da Terra. Como resultado, obtivemos 342 imagens dessa região. Descobriu-se que havia um número enorme de galáxias nessa região. O número delas chegava a 3.000, a idade de algumas chegava a 12 bilhões de anos. Foram observadas galáxias de todos os tipos possíveis, tanto elípticas quanto espirais, azuis, laranjas, vermelhas, amarelas. A imagem com essas diversas galáxias passou a ser chamada de Campo Profundo de Hubble. Essa descoberta foi um verdadeiro milagre. Hubble. Esse não foi o fim, as pesquisas continuaram. Os cientistas queriam mais dados sobre essa região. E quase 30 anos depois, o telescópio James Webb assumiu essa missão. A primeira parte da missão de James Webb começou em meados de 2022. Por muito tempo, o aparelho se dedicou à busca de galáxias no universo primitivo em fragmentos isolados do vasto cosmos. Os cientistas esperavam obter imagens das variações do campo profundo do Hubble, e ninguém imaginava que, desta vez, eles conseguiriam encontrar algo extraordinário. No entanto, o resultado superou todas as expectativas. Os pesquisadores imediatamente identificaram galáxias que se formaram apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. É possível afirmar que o telescópio James Webb revelou mistérios de um período pouco explorado do desenvolvimento do universo. No entanto, essas galáxias tinham características desconhecidas pelos cientistas. O brilho desses objetos era muito alto. Elas continham uma quantidade de estrelas equivalente a bilhões de massas solares. Galáxias de tamanhos tão enormes não se encaixam em nossa compreensão formada pelo modelo padrão de evolução do universo. Os cientistas cometeram erros naquela época? Ou será que existe outra explicação para o que James Webb descobriu? E o mais importante, os dados descobertos não contradizem a teoria do Big Bang? Para compreendermos totalmente a situação, vamos analisar opiniões anteriores sobre a formação do universo. Durante o primeiro segundo após o Big Bang, as 4 forças fundamentais se separaram umas das outras. São elas: gravidade, eletromagnetismo, além da interação nuclear forte e fraca. Naquela época, o universo era uma mistura quente de partículas primordiais. Depois disso, nos 3 minutos seguintes, a temperatura do cosmos diminuiu e ocorreu a expansão. Foi então que se formaram os núcleos de hélio junto com outros elementos leves. 400 mil anos depois, o universo esfriou o suficiente para que pudessem se formar os primeiros átomos. O surgimento das primeiras estrelas aconteceu 150 milhões de anos depois. Eram estrelas enormes, que chamamos de estrelas de população 3. В их составе преимущественно гелий e hidrogênio. Ao redor dessas estrelas, formaram-se aglomerados de gás e as primeiras protogaláxias. Elas interagiam com a matéria escura.
Sob a influência da gravidade, essas galáxias se fundiam em uma só e formavam galáxias maiores. Tudo ocorria durante cerca de 1 bilhão de anos. Como já dissemos, os dados obtidos pelo James Webb colocam essa versão em dúvida. Os cientistas afirmam que nós teríamos detectado uma enorme quantidade de partes de protogaláxias que ainda não se fundiram entre si. No entanto, nós observamos objetos que podem ser considerados grandes galáxias. A GLZ 13 é uma dessas galáxias classificadas como grandes. Seu desvio para o vermelho é de 13,1. O desvio para o vermelho é um parâmetro pelo qual determinamos o quanto o universo se expandiu. Quanto maior o desvio para o vermelho, maior a velocidade com que o objeto está se afastando de nós. Galáxias com desvio para o vermelho acima de 11 eram extremamente raras de serem encontradas. O telescópio Hubble, durante seu trabalho, encontrou uma dessas. Com James Webb, a história é diferente. Como é um observatório infravermelho, o aparelho pode explorar regiões mais distantes do espaço. Observando o índice de desvio para o vermelho em GLZ 13, a galáxia se formou nos primeiros 300 milhões de anos após o surgimento do universo. Inicialmente, o desvio para o vermelho foi observado por meio de medições fotométricas, ou seja, utilizando diferentes filtros de cor. Os dados após essas observações podiam ser imprecisos, especialmente em relação ao valor exato do desvio para o vermelho. As observações feitas com a Grande Conjunto Milimétrico do Atacama mostraram que a galáxia realmente possui um desvio para o vermelho. O valor dele é cerca de 13. A massa da GLZ 13 é de 1 bilhão de massas solares. Isso vai contra os modelos geralmente aceitos de formação estelar. Se todos os componentes disponíveis participassem da formação estelar, o tamanho dessa galáxia não seria tão grande em um estágio tão inicial. Mesmo que suponhamos que as estrelas se formaram tão rapidamente e aumentaram a massa de forma tão intensa, por que então não vemos algo parecido nas galáxias atuais? É bastante difícil justificar isso logicamente, baseando-se no modelo cosmológico padrão Lambda-CDM. Como você pode ver aqui, lambda é a energia escura e CDM é a matéria escura fria. Os cientistas estão tentando explicar os dados obtidos por James Webb com algum dos modelos cosmológicos. Por exemplo, com o modelo lambda-CDM. Alguns pesquisadores afirmam que o acúmulo de enormes massas durante a formação estelar é característico justamente do universo primitivo. A pressão do gás e a temperatura estão em níveis elevados. Esses fatores influenciam em como ocorre a formação das estrelas. Existe uma teoria de que os campos magnéticos também se formaram antes do que se pensava, e foi justamente sob sua influência que o movimento das partículas se acelerou, resultando em uma formação estelar tão eficiente. Os pesquisadores têm outra hipótese também. É bem possível que o brilho das galáxias seja tão alto porque, nos estágios iniciais do universo, a quantidade de poeira cósmica era mínima. Os dados de James Webb também podem ser integrados a uma ideia bastante controversa sobre a dinâmica newtoniana modificada. De acordo com esse modelo, não existe matéria escura. E os possíveis indícios de sua existência podem ser explicados por oscilações gravitacionais. Há aspectos nas observações de Webb que podem ser explicados com esse modelo, e não com o lambda-CDM. Apesar de o telescópio ter registrado galáxias cuja existência contradiz os modelos cosmológicos aceitos, isso não invalida a teoria do Big Bang. Essa teoria foi criada com base em uma enorme quantidade de observações. Não podemos simplesmente ignorar a existência delas. Por exemplo, o Big Bang nos ajuda a descobrir qual era a quantidade de cada elemento presente no universo em seus estágios iniciais. Ao estudar galáxias antigas, a quantidade de cada elemento nelas é comparada com a teoria do Big Bang. O modelo do Big Bang também é compatível com o desvio para o vermelho observado em galáxias mais distantes. Quando a luz das galáxias distantes chega à Terra, vemos que ela está bastante esticada. Sua cor vermelha é mais intensa do que deveria ser, e isso é resultado do fato de que as galáxias estão afastadas de nós. A partir de inúmeras observações, podemos concluir que, no universo, praticamente todos os objetos estão se afastando uns dos outros. Nos estágios iniciais do universo, tudo estava muito mais próximo.
É isso que diz também a teoria do Big Bang. A evidência mais convincente disso pode ser considerada a radiação cósmica de fundo em micro-ondas que se formou após o Big Bang. A teoria sobre ela foi formulada em 1948 e foi descoberta apenas em 1965. O que James Webb descobriu além da nossa galáxia prova que as teorias amplamente aceitas precisam ser verificadas. Em breve, o programa Cosmos Webb deve ser lançado. Espera-se que com ela vejamos um número maior de galáxias primitivas graças à ampliação da área de observação. Dessa forma, teremos uma base de observação mais ampla, o que nos ajudará a aprimorar os modelos estabelecidos de formação estelar. James Webb pode mudar radicalmente a história. A visão humana é uma péssima aliada para estudar mundos distantes. É por isso que, durante séculos, inventores humanos criaram lunetas e telescópios, cujas oculares, apesar das enormes distâncias, nos ajudaram a explorar as profundezas do universo. Com o tempo, o progresso científico permitiu enviar sondas equipadas com câmeras para as superfícies dos planetas do Sistema Solar. Graças a elas, podemos ver com nossos próprios olhos crateras misteriosas, vales inexplorados, rochedos escarpados e outros detalhes das paisagens alienígenas. Marte é o favorito quando se trata de pesquisas. Recebeu mais visitantes da Terra que qualquer outro. O que eles viram nesse planeta deserto, sombrio, mas tão atraente? Aqui está uma colagem única de imagens de Marte, retiradas dos catálogos de várias missões que já visitaram esse corpo celeste rochoso. Iniciaremos com as estruturas titânicas. Esta imagem foi montada a partir de dezenas de fotos tiradas pela câmera MAST do Curiosity. Ela foi feita no Sol 1931 em janeiro de 2018. O Monte Sharp fica no centro da cratera Gale, que tem um diâmetro de 96 milhas. Que tal dar uma olhada em Marte em escala microscópica? Por favor. Nesta foto vemos uma rocha marciana de camadas finas, que inclui pequenas saliências em forma de cristais, além de veios minerais com material claro e escuro. E neste caso, é mostrado como destacar o que procuramos usando os recursos padrão oferecidos pelo equipamento científico das sondas. A imagem demonstra como o uso de filtros especiais disponíveis na câmera de mastro do rover Curiosity ajuda a identificar a presença de certos minerais nas rochas-alvo. A imagem é um conjunto de fotografias tiradas através de 3 filtros, escolhidos para que a hematita, um mineral de óxido de ferro, se destaque como um violeta exagerado. E aqui está o trabalho do rover Curiosity, realizando testes em 17 de outubro de 2017, como parte do desenvolvimento de uma nova maneira de usar a semeadora do rover pela equipe. Esta imagem mostra que a broca está tocando o solo durante a avaliação das medições pelo sensor no manipulador do robô. Nesta imagem, Vera Rubin Reed, capturada pelo instrumento química e câmera no rover, mostra camadas sedimentares, veios minerais e efeitos da erosão pelo vento. As paisagens de Marte são um tema inesgotável para as câmeras das sondas de superfície. Aqui, por exemplo, está a vista de baixo da crista Vera Rubin no Sol 1734. Este local foi designado para o rover Curiosity, ainda antes de o aparelho pousar em 2012. E aqui está mais um ângulo da encosta Vera Rubin na montanha marciana Sharp. A estrutura está localizada logo acima das rochas avermelhadas da formação Murray. Nesta imagem, vemos uma colina escura chamada Colina Irisson, que se eleva cerca de 5 metros acima dos materiais estratificados e expostos de cor vermelha que cobrem as encostas da montanha Sharp. Aqui está um mapa que mostra a rota percorrida pelo rover Curiosity, desde o local onde ele pousou em agosto de 2012 até sua localização em julho de 2017,
Sol 1750, assim como o caminho planejado até as camadas geológicas adicionais do Monte Sharp. Acha que não existem barcanas em Marte parecidas com as da Terra? Está muito enganado. Admire Nathan Bridges, uma duna na montanha marciana. Ela foi uma das paradas de pesquisa da expedição para estudar as dunas ativas de Marte. Bridges, 1966 a 2017, ajudou a liderar essa missão. E mais uma panorâmica de uma duna linear ativa na cratera Gali. E aqui estão as texturas que o Curiosity Rover estudou na duna marciana. Nesta imagem são mostradas duas escalas de ondulações. Editor. Existem também redemoinhos únicos no planeta vermelho. Demônios de poeira dançam em uma sequência de imagens tiradas em 12 de fevereiro de 2017. Um demônio de poeira passa perto de uma duna de areia marciana. Veja um demônio de poeira marciano na cratera Gali, Sol 1597. Neste par de imagens, são mostrados os efeitos ocorridos em um único dia marciano. A foto mostra o vento de areia soprando sob a parte inferior do rover marciano. E esta foto nos leva de volta ao passado antigo de Marte. Essa rede de pequenos polígonos na superfície da rocha marciana na borda direita possivelmente se formou devido a rachaduras no lodo em secagem há mais de 3 bilhões de anos. E também, em primeiro plano, podem ser vistas pedras de tom púrpura próximas à localização do robô Curiosity no final de 2016, no Monte Sharp. Gostaria de dar uma olhada em um meteorito de ferro-níquel atingido pelo laser do robô em 30 de outubro de 2016. Vale ressaltar que a pedra escura de superfície lisa foi minuciosamente analisada com pulsos de laser e confirmada como um meteorito de ferro-níquel. Esta é uma panorâmica de 360 graus do robô em Marte. É essa a aparência do nosso vizinho sombrio. Neste autorretrato, o robô marciano é mostrado no local de perfuração de Kela, na região Murray Butts, no Monte Sharp. E nesta foto, o momento da verdade foi capturado. O gráfico mostra os locais onde o robô marciano coletou suas primeiras 18 amostras de rochas e solo para análise em instrumentos de laboratório. Estão perfurando o M9A em Murray Butts, em Marte. O topo da colina nesta cena da câmera do mastro está a cerca de 5 metros acima do robô e a 25 metros a sudeste dele. Quer ver as fotos da série Despedida de Murray Butts? Aqui estão elas. Nesta foto você pode ver a encosta exposta com rochas encamadas na região de Murray Butts, no Monte Sharp. Ao examinar todas as fotos apresentadas, uma pessoa que nunca esteve em Marte poderá ter uma ideia aproximada das paisagens que aguardam os colonos que ousarem se estabelecer no planeta vermelho. Uma paisagem nada acolhedora, não é mesmo? E o clima também não anima, só há um consolo. Talvez, daqui a milhares de anos, consigamos terraformar nosso vizinho empoeirado, transformando-o em um clone da Terra. Então, enquanto isso não acontece, aproveite para apreciar as autênticas paisagens marcianas. Com o que você associa a Índia? Uma pergunta inesperada em um canal sobre o espaço, não é mesmo? Mas isso é só uma impressão superficial. Para muitos, a Índia é o estado livre e animado de Goa, com seu oceano Índico acolhedor e hippies eternamente chapados. Para os mais jovens, são as histórias de Kipling sobre Mowgli e Rikki-Tikki Tavi, enquanto os mais velhos, enxugando lágrimas discretas,
lembram do canto comovente do filme Zita e Gita. Hoje vamos falar sobre a Índia em um contexto diferente. Acontece que o país dos elefantes e das vacas sagradas se tornou o único estado no planeta a enviar para Marte a missão interplanetária mais barata da história da exploração espacial. Enquanto essa frase é dita, em algum lugar Elon Musk está triste. O governo da Índia investiu 125 crore de rúpias no desenvolvimento do aparelho, o que equivale a 23 milhões de dólares. No total, o projeto custou cerca de 74 milhões de dólares americanos e foi realizado em apenas 15 meses, cheque-mate para a Europa e os Estados Unidos. Mangalyaan. O nome da sonda indiana que está operando com sucesso na órbita do planeta vermelho desde 24 de setembro de 2014, Mangalyaan significa sonda marciana. É evidente que os indianos decidiram não se preocupar muito com o nome da nave. Incrível, mas a Mars Orbiter Mission, que é o nome internacional do Mangalyaan, bateu mais um recorde. Ele foi uma das poucas sondas a entrar na órbita de Marte na primeira tentativa. Antes disso, apenas a Agência Espacial Europeia havia conseguido tal feito. A questão é que o planeta vermelho é conhecido por ser traiçoeiro. Quase todas as sondas que estão em sua superfície e orbitando como satélites artificiais enfrentam falhas periódicas. Mas não o Orbiter. Ele ainda está coletando informações sobre o planeta e já enviou para a Terra muitas imagens impressionantes de Marte. Mas primeiro sobre a própria sonda. Mangalyaan são 1.337 quilos de equipamentos úteis e combustível. Dessa massa, mais de 850 quilos são de combustível, enquanto o peso dos instrumentos é insignificante. Apenas cerca de 15 quilos. O aparelho possui motor de combustível líquido, painéis solares e dispositivos essenciais para os objetivos desta missão. Aqui estão alguns deles. MSM, um espectrômetro para determinar a concentração de metano na atmosfera de Marte. Como se sabe, sua presença indica a possibilidade de existência de vida orgânica no corpo celeste. LEP, um fotômetro de 2 kg que tem como objetivo avaliar as perdas de hidrogênio pela atmosfera do planeta vermelho. MENCO é um instrumento relativamente grande que estuda a parte mais rarefeita da atmosfera marciana, a exosfera. TIAS é um termômetro infravermelho que ajuda a criar um mapa de Marte e de seu interior. MSS é uma câmera óptica colorida equipada com vários filtros. É graças a ela que os astrônomos da Terra recebem imagens tão detalhadas e nítidas. Levando em conta o equipamento útil da Mangalyaan, é possível determinar os objetivos que a sonda perseguia ao orbitar o planeta vermelho. Primeiramente, o aparelho estudou as camadas atmosféricas e a composição mineralógica de Marte. O orbitador também analisou detalhadamente as características da superfície marciana. E todas essas tarefas a sonda indiana cumpriu com excelência. Vale ressaltar que a presença de um computador de bordo avançado ainda parece um sonho, da vontade de se beliscar para ver se está acordado, transformou o Mangalyaan em uma estação interplanetária autônoma, capaz de resolver a maioria dos problemas sozinha. Então, o que a sonda viu em Marte? Ela conseguiu observar muitas coisas que nem mesmo as famosas sondas da NASA conseguiram. Vamos começar do começo. Na imagem indicada está a cratera Pital. Essa 40 quilômetros está localizada no Canyon Afir, que recebeu o nome de um país lendário, repleto de ouro e joias. Mas a região marciana com esse nome não é nada luxuosa. É apenas uma parte desértica e rochosa da enorme cicatriz no corpo do planeta, o Vale Mariner. O Canyon Afir, que faz parte da gigantesca rede de crateras e desfiladeiros, foi fotografado por uma sonda orbital a uma distância de 1.857 quilômetros e na foto é possível ver claramente o quão íngremes e abruptas são as suas paredes. A profundidade do local chega a 10 quilômetros e o comprimento passa de 300. O próprio Vale Mariner também foi eternizado nas fotos de Mongolian.
Esse complexo sistema de labirintos e crateras se estende por 4.500 quilômetros, o que representa 1/4 da circunferência de Marte. A largura do cânion titânico é de 600 quilômetros e sua profundidade chega a 11 quilômetros. Basicamente, é uma fossa das Marianas em terra firme. Nesta imagem, vemos uma projeção tridimensional do Vale Mariner. A sonda também conseguiu observar crateras marcianas impressionantes, como a enorme cratera de impacto localizada próxima a Huygens. 467 километров. Poços antigos de 467 quilômetros surgidos aqui em tempos imemoriais. A câmera do orbitador também capturou as crateras Gale e Coma Solo. O retrato do nosso vizinho empoeirado estaria incompleto se a sonda não tivesse enviado à Terra uma imagem da montanha mais alta do Sistema Solar, o grandioso Olimpo. Nesta foto, é difícil ver os detalhes e imaginar as verdadeiras dimensões da montanha. Mas repare que, em comparação com ela, as montanhas vizinhas parecem meras colinas pálidas. Na foto 3D, a imponência do Olimpo é sentida de forma muito mais clara. Essa montanha marciana é um vulcão extinto há muito tempo, com uma altura de 26 quilômetros desde a base. Se compararmos com os maiores vulcões da Terra, chega a ser assustador. Seu diâmetro é de 540 quilômetros, nem todos os lugares da Terra podem se orgulhar de tamanhas dimensões. Só a caldeira chega a 85 quilômetros. No topo do Olimpo praticamente não há atmosfera. Lá reina um vácuo técnico e a pressão é de apenas 2% da pressão na superfície. Para comparação, no Everest esse índice chega a cerca de 25%. Mas vamos nos voltar para objetos que parecem menores diante de tanta diversidade. Por exemplo, a sonda Mangalyaan conseguiu registrar um momento único da passagem do minúsculo Phobos diante do gigante Marte. Não dá para negar, um cenário digno para esse inseto de pedra. Aqui está outra foto notável, o vulcão Escudo Árcia. O diâmetro dessa montanha, localizada a sudoeste do Olimpo, é de 435 quilômetros. E a altura é um pouco menor que a Rocha dos Deuses, 19 quilômetros. Além disso, a caldeira de Arcia é ainda mais extensa, com uma largura de impressionantes 110 quilômetros. Acredita-se que a montanha está cheia de grutas que surgiram após desabamentos massivos. Aliás, aqui está a mesma Árcia, mas agora acompanhada por nuvens de vapor d'água. Será que o orbitador todo esse tempo só fotografou detalhes do planeta e nunca tirou uma foto dele inteiro? Sem dúvida, também existem retratos completos de Marte. Aqui é claramente visível a calota de gelo do corpo celeste localizada em um dos polos. E nesta foto, é possível observar a atmosfera do planeta. Mas tudo um dia chega ao fim. Estamos deixando a missão indiana que provou de forma clara. Não são só a Europa e os Estados Unidos que ainda têm muito a oferecer. Se algum de vocês pensou por que uma sonda dessas é necessária para um país pobre, mergulhado no lixo, deixo as palavras de um dos funcionários indianos. Muitas vezes ouvimos argumentos de que um país pobre não precisa de um programa espacial e não pode se dar ao luxo de ter um. Mas se não ousássemos sonhar grande, continuaríamos sendo uma nação que corta lenha e busca água. A Índia hoje é grande demais para continuar à margem das tecnologias de ponta. Você já se perguntou alguma vez por quanto tempo gostaria de viver? 80 anos. 90, 120 mais tempo? Você vai mudar de ideia depois que chegar a essa idade? 50 mil anos atrás, a maioria das pessoas morria jovem.
Com o aprimoramento do uso de recursos e da medicina, a situação melhorou progressivamente. Hoje, as pessoas vivem mais e têm uma vida mais saudável do que nunca antes. Mas tudo isso tem consequências inesperadas. Passamos uma parte cada vez maior de nossas vidas doentes e precisando de cuidados. A maioria de nós vai morrer em uma cama de hospital, o que já é deprimente por si só. Mas também vemos isso acontecer com aqueles que amamos. Embora talvez possamos impedir isso para sempre. A maneira mais eficaz de tratar uma doença é preveni-la. É possível salvar muito mais vidas se você convencer milhões de pessoas a parar de fumar do que criando um remédio melhor contra o câncer. Então, por que não eliminar a origem de todas as doenças e com o processo de envelhecimento? O envelhecimento é causado pela física, não pela biologia. Pense em um carro. As peças se desgastam pelo atrito. As peças de metal enferrujam. Os filtros entopem, a borracha racha. Nossos corpos se desgastam por trilhões de pequenos processos físicos: oxigênio, radiação solar, metabolismo. Nossos corpos têm vários mecanismos para reparar esses danos, mas com o tempo eles se tornam menos eficazes. Com isso, ossos e músculos enfraquecem, a pele enruga e o sistema imunológico fica mais fraco. Perdemos nossa memória e nossos sentidos pioram. Não existe esse conceito de morrer de velhice. Todos nós morremos por causa da falha de uma das nossas partes importantes. Quanto mais velhos ficamos, mais danificados e frágeis nos tornamos. Até que uma ou várias doenças nos matem. Sem que a maioria de nós perceba, as pesquisas sobre prolongamento da vida fizeram avanços incríveis nos últimos anos. Começamos a entender os mecanismos que causam o envelhecimento e os algoritmos para controlá-los. O envelhecimento não é um processo místico nem algo que não possamos evitar. Talvez a humanidade consiga retardar o desenvolvimento da velhice, ou seja, adiar o seu surgimento. Agora vamos tentar analisar esse fenômeno do ponto de vista científico. Em outro vídeo, analisaremos as ações dos cientistas para adiar a velhice. A primeira pergunta que precisamos responder é: será que realmente precisamos interromper o processo de envelhecimento? E será que essa ideia é realmente boa? A extensão da vida ou o fim do envelhecimento trará certos desconfortos para um grande número de pessoas. Cada pessoa nasce e passa gradualmente por todas as etapas da vida: infância, adolescência, maturidade, velhice e morte. Durante toda a história da humanidade, esse foi considerado o processo mais natural. Disso se conclui que o envelhecimento é um processo lógico e bom, certo? A ideia de viver o bastante para experimentar todas as nuances da velhice nos agrada. Esses são os chamados anos dourados. Mas a realidade não é tão prosaica. Muitos querem que esse período da velhice chegue, mas ninguém quer se sentir velho. Vamos, por exemplo, lembrar do mito grego de Tifão. Tifão era amante da deusa Eos e provavelmente era um homem surpreendentemente jovem, porque a deusa pediu a Zeus que concedesse ao rapaz a imortalidade. A deusa queria passar a eternidade ao lado dele, mas Eos esqueceu de pedir mais uma coisa a Zeus: a juventude eterna. Zeus deu a Tifão a vida eterna, mas mesmo envelhecendo, ele não podia morrer. Após viver centenas de anos, Tifão envelheceu, secou até ficar do tamanho de uma uva e ficou assim, indefeso, para sempre. Desde aqueles tempos antigos, as pessoas temiam o conceito de velhice infinita. Na verdade, o fim do envelhecimento não significa que a pessoa deva se tornar cada vez mais fraca. Se interrompermos o envelhecimento tardiamente, já será tarde demais. Por exemplo, uma pessoa que aos 90 anos conseguiu interromper o processo de envelhecimento, de qualquer forma morrerá nos próximos anos. O organismo dele já sofreu muitos danos e simplesmente não terá capacidades físicas e recursos suficientes para se recuperar. Em idade avançada, há mais chances de se envolver doenças graves. Como afirmam os cientistas, o conceito de prolongamento da vida está diretamente relacionado ao prolongamento da fase final das doenças. Portanto, não há um limite máximo fixo para o prolongamento da vida. Ninguém pode dizer com precisão até que ponto a vida pode ser prolongada ao máximo. Talvez seja possível alcançar uma longevidade de até 120 anos,
Ou talvez a humanidade consiga superar completamente a velhice e a morte para sempre, e consiga se livrar de todas as doenças. No momento, é difícil avaliar todas as possibilidades potenciais da humanidade. Sim, talvez seja possível atingir a imortalidade total. Mas será que a humanidade realmente precisa disso? Na verdade, prolongamento da vida é só mais um termo da medicina. Todas as ações dos médicos são voltadas para prolongar a vida e minimizar o sofrimento. A maioria dos recursos da saúde vai para as consequências do envelhecimento. A maior parte dos recursos de uma pessoa ao longo da vida é destinada à saúde, metade é gasta na velhice e aproximadamente 1/3 dos recursos na meia-idade. Atualmente, muitos testes estão sendo realizados na medicina com o objetivo de prolongar a vida por meio de métodos médicos. Mas isso ainda não demonstra nenhuma eficácia. Todas as tentativas de prevenir ou interromper os processos de envelhecimento são tão naturais quanto o transplante de órgãos, o uso de vacinas, antibióticos ou o tratamento do câncer com quimioterapia. Hoje em dia, tudo o que à primeira vista parece antinatural é considerado normal. Aprendemos a desfrutar de altos padrões de vida e a buscar mais. Mas a maioria das pessoas só começa a pensar em prevenir o envelhecimento quando já é tarde demais, quando a máquina já quebrou. Costumamos gastar mais recursos consertando o que está quebrado do que prevenindo o problema antes, o que seria mais eficiente e barato. As propostas de prolongamento da vida ainda são vistas como algo arrogante. Muitas pessoas têm certeza de que, ao atingir certa idade, vão querer morrer, e a ideia de abolir completamente a morte as assusta muito. O fim do envelhecimento biológico não representa o fim da morte. É como uma brincadeira de criança ao entardecer, tentando estender o tempo e adiar o pôr do sol. A conversa sobre brincar sempre acaba quando o corpo sente cansaço e já não há mais vontade de brincar. Se pudéssemos imaginar um mundo sem doenças, velhice e morte, como isso nos afetaria em 100 ou 200 anos? Se soubéssemos que viveríamos mais, cuidaríamos melhor do nosso planeta? Se fosse possível trabalhar por 150 anos, quanto tempo poderíamos gastar procurando uma ocupação que amamos? Quantos anos poderíamos dedicar aos estudos, a formar uma família e assim por diante? Será que a pressão social e o estresse que atingem metade da população mundial sumiriam? Ou ficaria ainda pior? Vou perguntar mais uma vez. Se você pudesse escolher agora quantos anos viveria com saúde junto da sua família e amigos, qual seria a sua resposta? Qual é o futuro ideal para você? O seu futuro depende diretamente dos seus pensamentos e ações.